Olá, estudantes da segunda série. Meu nome é Ilana. Nós estamos aqui junto para mais uma aula do aprofundamento matemática conectada, do componente educação financeira da unidade educação financeira sustentável e do componente educação financeira em conexão. Vamos lá para a nossa aula, mais uma aula aí hoje, a aula 3 do desenvolvimento. Vamos lá, segunda semana, a gente já está na segunda semana do aprofundamento. Vamos lá então, ó. Meu nome é Ilana, né? O aprofundamento é matemática conectada, a unidade curricular é educação financeira sustentável e o componente é educação financeira em conexão. E aí eu vou fazer como a gente sempre fez nas outras aulas, né? Eu vou dar uma retomada aí do que a gente teve nas outras aulas. Então, a gente está na semana 2 do desenvolvimento. Essa é a terceira aula, né? Essa é a terceira aula da semana 2. Então, o objetivo é identificar em que medida seus projetos de vida devem considerar aspectos financeiros, né? Então, a gente está falando aí de dinheiro, o seu sonho, as suas metas, o seu investimento pessoal e o seu investimento financeiro. Falamos muito ontem, né? Do investimento pessoal, que é o intelectual, né? O investimento intelectual aí de vocês, as habilidades que vocês têm. E o investimento financeiro é quanto que a gente vai guardar de dinheiro, né? Quanto que a gente vai poupar dos nossos gastos diários para projetar aí o nosso futuro. Continuando então, né? Os recursos financeiros, aí a gente vai fazer uma estimativa de valor para projetar o nosso futuro. Então, aqui sempre, né, é o nosso PV aí, nosso projeto de vida. Também lembrando que hoje é a terceira aula da semana 2, desenvolvimento, tá bom? Vamos lá, então. Então, eu vou fazer a retomada, a gente vai recordar tudo que a gente teve até aqui e aí eu já dou continuidade. Lembrando que eu sempre deixo um exercício e eu vou falar sobre ele agora também. Então, vamos lá. Então, retomada da aula anterior, né? Então, a gente falou do projeto de vida a curto prazo, né? Lembrando que esse curto prazo aí pode ser de 6 meses a 1 ano e meio. Esse curto prazo aí, a gente está até entre aspas, né? Porque esse curto prazo é um prazo aí que a gente dá menor do que 5 anos. Então, esse curto prazo também era um exemplo, né? Um exemplo de projeto para vocês terem ideia de como construir o de vocês. Então, assim, a curto prazo, né? Qual o meu sonho? Meu sonho era aprender a falar inglês. Como que eu vou aprender a falar inglês, né? Como? Eu vou entrar numa escola de inglês. Então, o meu sonho é aprender a falar inglês, eu vou entrar numa escola de inglês. E qual que é o prazo que eu me dou para aprender ou para sair mais ou menos aí falando inglês? Qual é o prazo, né? Qual o prazo? Qual o prazo? O prazo em 1 ano, 12 meses. Então, um projeto aí a curto prazo, aprender a falar inglês, entrar numa escola de inglês e eu falo que essa meta aí em 1 ano. Ou também, um outro exemplo aí que a gente falou muito na aula passada, um projeto aí a curto prazo era ganhar massa muscular, né? E aí também a gente pode ter outros projetos e querer emagrecer ou ter outros projetos. E aí o objetivo, como que a gente vai ganhar massa muscular? A gente vai entrar numa academia. Tem outras maneiras também de, né? Eu tô falando a maneira assim que a gente é comum e corriqueira a gente ouvir. Então, você ganha massa muscular como? Entrando numa academia. Quanto tempo? Se é um projeto a curto prazo, de 6 a 1 ano, né? De 6 meses a 1 ano. Então, aí nesse curto prazo de 6 meses a 1 ano seria a nossa meta. E aí a gente tinha que estimar os valores, né? Então, a atividade aí do nosso projeto de vida, do que a gente quer para a nossa vida, era estimar o valor necessário para a realização de alguns projetos. Se for possível, registre ao lado da informação do projeto o valor, quanto ele custa.
Então, se eu quero fazer uma escola de inglês, ou se eu quero ganhar massa muscular, eu preciso projetar esse valor e essa informação estimada aí do ladinho, para a gente poder ter base no que a gente vai precisar guardar, do que a gente vai precisar gastar e o que a gente pode e o que a gente não pode gastar durante o mês. E aí, ó, como exemplo aí a seguir, que eu dei só uma ideiazinha, mas cada um vai fazer o seu com a sua identidade, né? Então aí, ó, o curso de inglês, vocês podem, quando vocês estiverem fazendo a pesquisa, né, no Google para ver quanto custa, o projeto de vocês, também se tem algum valor financeiro ou não, vocês vão pesquisar isso por mês, quanto custa no mês, e depois, se for a longo prazo, se for a curto prazo, quanto custa no ano, ou se for a longo prazo, quanto custa daqui 5 anos, daqui 10 anos, quanto ele vai custar daqui a mais tempo, né? Quanto que você vai investir nisso? Então, um curso de inglês, se eu pago R$250 por mês, durante 12 meses, né? Eu vou fazer a conta aí, ó, multiplicar por 12, né? Então, aqui está o mês e aqui vai ao ano. Lembrando que o ano aí tem 12 meses, por isso que a gente multiplica por 12. Então, 250 vezes 12 vai dar R$3.000 no ano. Se eu já tenho guardado um dinheiro, vale a pena pagar à vista? Não vale a pena? Será que eu vou ter desconto se eu pagar os 12 meses à vista ou não? Esse planejamento, né, e essa reflexão, esses questionamentos que eu queria que vocês fizessem aí na hora de vocês, quando vocês forem pagar ou investir alguma coisa, né? Esse é o curso de inglês. E tem a academia também, né? Se você quiser ganhar massa muscular, ou se você quiser emagrecer, ou enfim, cada um aí com o seu projeto. A academia, em média, né, ela custa, pode ser bem mais, pode ser também bem menos, numa média aí de R$99 por mês. Num ano, o que eu vou fazer? Multiplicar aí em 12 meses, porque o ano tem 12 meses, eu vou multiplicar 99,99 em 12, vai dar R$1.199,88 a um ano. Refletindo aí, o curso de inglês, obviamente, é mais caro, se você for ver anualmente falando, e também mensalmente, né? É nítido que 250 é mais que 99. Mas, neste momento, a gente não está vendo o quanto cada um, quanto vale cada projeto. A gente não está vendo os valores, por enquanto. A gente está vendo quanto que a gente gasta. Não que o dele é mais caro que o meu, ou por que o curso de inglês é mais caro que a academia. Então, a gente está fazendo só a projeção de valores. E não porque o do outro é mais ou menos, tá? Pouco importa. Importa o seu. Nesse momento, importa o seu. Então, a gente tem aí o curso de inglês e a academia. O investimento aí do curso de inglês anual, durante o ano todo, R$3.000. E da academia aí, para você ganhar massa muscular ou ficar um pouco mais fit aí, R$1.199,88. Então, é mais ou menos nessa história, nessa projeção. Então, você vai colocar lá o seu projeto de vida, que eu não sei qual é, você pode me contar se você quiser. Pelo Instagram, você pode mandar um direct e me contar. E colocar lá, ó, quanto custa ao mês, e quanto custa aí ao ano. Essa é a atividade, tá bom? Se for curto prazo ou se for longo prazo. E eu ainda dei um exemplo de longo prazo, assim, uns 5 anos, que já é considerado um longo prazo. Então, um longo prazo eu considerei um intercâmbio, sem considerar o país, né? Então, eu não falei, pode ser na América, pode ser na Europa, não considerei país, eu considerei, porque eu também não falei valores, eu considerei só o intercâmbio. Daí, quando vocês forem fazer o de vocês, aí vocês considerem o país, considerem todos os valores aí. Então, o sonho, né? Qual que é o sonho? Viajar para fora do país, que é fazer o intercâmbio. Como que eu vou viajar, né? O que eu preciso para viajar? Preciso juntar dinheiro. E aí, o como é juntar dinheiro. E qual é a meta? É o prazo. Então, a meta aqui é o prazo. Em quanto tempo? Em quanto tempo eu vou fazer isso? Então, a minha meta é fazer isso em 5 anos. Tá aqui, então, a gente está falando aí de um prazo mais longo, né? Então,
pensando que agora 2022 você está na segunda série, 2023 você vai para a terceira série, e aí esses 2 anos, né, a gente não pode fazer intercâmbio, a gente está na escola. Depois da escola, a gente pode pensar aí daqui 3 anos, 4 ou 5 anos. Neste caso aí, que é o exemplo, a gente está falando em 5 anos. E tem também um investimento pessoal, que é o investimento pessoal? Você aprender a falar inglês, né? O que você precisa aí para investir nesse projeto aí do intercâmbio? E o investimento financeiro. O investimento financeiro é o dinheiro aí, e aí isso vai depender do país que você quer, né? Se você quer América, se você quer Europa, se você quiser outros lugares, isso vai depender aí o dinheiro. Então é isso. Isso tudo eu falei na aula passada, a gente está só retomando o que eu falei na aula passada. E aí, então, eu deixei esse quadrinho aí para vocês pensarem e para vocês refletirem, né? O que você deseja como um sonho, como você pretende colocar seu projeto em ação. Como? É uma pergunta, um questionamento. Como que eu vou pôr esse projeto em ação, né? Qual o prazo que eu vou dar a ele? Que é a meta, né? Qual é o prazo? Tá aqui, ó. Qual é o prazo? E eu vou ter 2 investimentos aí, o intelectual e o financeiro. Lembrando que o intelectual é as nossas habilidades, é o que é o nosso conhecimento. E o financeiro aí é o dinheiro, que eu falo aí no dinheiro. Então a gente tem aí esses 4 pilares que a gente pode falar. Então a gente tem o sonho, como a gente pretende, qual o prazo e o investimento disso aí. Se ele é quanto que vai ser em financeiro, né, em monetário, e quanto ele vai ser aí intelectual. Então isso aí precisa ficar muito guardado na cabeça de vocês. Então vamos lá. A aula passada eu deixei aí para vocês refletirem. Então eu pedi para vocês fazerem uma carta, né, um esboço de uma carta de como eu estaria daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 15 anos, como eu estaria, como eu me projeto no futuro. E ainda eu comentei com vocês que é muito difícil para mim falar daqui 20 anos. Se eu fizesse isso daqui 20 anos atrás, né, que eu estaria com a idade de vocês, eu nunca imaginei estar passando numa pandemia. Então, essa projeção a gente projeta, porém ela pode ser um sucesso ou não, ela pode dar certo, e os caminhos a gente vai contornando, que isso que é legal da vida. Nem sempre o que a gente planejou pode dar certo, e nem sempre é o caminho que vai dar certo, e às vezes o legal é o outro, que a gente nem tinha percebido. Então aí eu pedi para vocês fazerem uma carta para vocês mesmos e colocarem assim: como eu me vejo no futuro? Eu no futuro. E agora, na aula de hoje, vocês vão arrancar essa folha do diário de bordo ou pegar outra folha e reescrever. Como eu me vejo no futuro? Em 5 anos, em 10 anos, em 15 anos e em 20 anos. Como eu me vejo? Vocês vão colocar essa carta dentro de um envelope e lacrar esse envelope. Quando acabar esse componente aí, no final de 6 meses, a gente vai abrir isso com outro professor. Então, por enquanto, a gente vai deixar ela lacradinha. Então, vocês vão fazer assim, ó. Em 5 anos, o que eu quero daqui 5 anos? Como eu me vejo daqui 5 anos? Vocês daqui 5 anos vão ter acabado o ensino médio. Muitos vão estar fazendo aí uma faculdade, né? Vão ter ido para a vida acadêmica. Muitos de vocês vão estar trabalhando. E aí, como você se vê daqui 5 anos? A outra pergunta é como eu me vejo daqui 10 anos. Daqui 10 anos eu já quero construir uma família, eu quero ter filho, eu quero casar, eu não quero casar. Então, daqui 10 anos já é um tempo maior, né? Um prazão aí, é um longo prazo. E como vocês se veem? Se vocês estão com 14, 15 anos agora, daqui 10 anos já está com 24, ou vai estar saindo da universidade. Então, como vocês se veem daqui 10 anos? Como vocês se veem daqui 15 anos? E como vocês se veem daqui 20 anos?
daqui 20 anos. Então, 5 anos, 10 anos, 15 anos e 20 anos. Vocês vão escrever, lacrar esse envelope e guardar. A gente só vai abrir daqui 6 meses. Quando lá para junho, julho, a gente vai abrir esse envelope, tá bom? Agora a gente vai só escrever e guardar. Então, se projetem aí daqui 5, 10, 15, 20 anos. O céu é o limite. Pode escrever aí tudo o que vocês quiserem. E se vocês não tiverem ideias, né? Pergunta aí para os professores de vocês, pergunta para os responsáveis, para quem mora com vocês, como você se vê daqui 5, como você se vê daqui 10 anos. Óbvio que a gente não vai copiar da outra pessoa, mas é legal a gente saber com quem a gente mora, como ela se projeta, para a gente poder também estar junto aí nessa construção e nesse caminho. Se ele se projetar do mesmo jeito, né, e pode ser até que fique legal e fazer todo mundo junto aí o mesmo projeto. Então, você pergunta aí para os seus professores, que é um pouco mais distante, né, do que quem mora com você. Você pergunta aí para os responsáveis, quem mora com você, como eles se veem aí daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 15 anos e daqui 20 anos. Como eles se veem? Vocês podem fazer essa pesquisa. Lógico que não precisa anotar, né? Uma pesquisa aí só para vocês mesmo, não precisa anotar. Eu preciso que vocês anotem só o envelope de vocês, que é só de vocês mesmos. E aí a gente vai para a atividade de hoje, então isso a gente deixou na aula passada, eu só estou retomando, e nós vamos agora para a atividade de hoje, que é as Olimpíadas Brasileiras de Educação Financeira, que aconteceu aí em 2019. Então vamos lá, ó. Carlos e Juliana receberam uma mesada no valor de R$200 cada. Dessa forma, eles precisam planejar como gastar esse dinheiro, pois terá de durar o mês todo. Então, eles ganham 200 por mês e tem que durar o mês todo. Para resolver esse problema, Juliana propôs anotar tudo que eles gastam em uma semana. E aqui ele está falando no mês. A Juliana colocou no papel o que Carlos e ela gastam em uma semana. E depois a gente vai multiplicar para ver quantas semanas tem. Vamos lá, então, o que eles gastam. A Juliana, ela compra lanche na escola por R$15. Ela passeia aos sábados por R$20. E ela vai à praia aos domingos por R$15. Então, aqui, ó, a gente vai escrever assim, ó. Juliana. Então, ela tem R$15 do lanche da escola. Ela tem 20 do passeio de sábado. E 15 de praia no domingo. Esse é a Juliana. Quanto ela gasta na semana? Então, a gente tem aqui o gasto da Juliana, 10, né? Sobe 1, 2, 3, 4. Então, ela gasta R$50 na semana. Então, a Juliana, ela gasta aí R$50 na semana. Lembrando que a gente tem 4 semanas no mês. 4 semanas no mês. Multiplicando por 4, a Juliana gasta R$200. Ela gasta exatamente o que ela ganha. Então, aqui a gente pode escrever assim, ó. A Juliana, espero que todo mundo acompanhou, aí se eu for rápido, depois vocês me escrevam que a Juliana gastou R$200 no mês. Exatamente o que ela tinha. Vamos ver o irmão dela, o Carlos. O Carlos, ele compra lanche na escola e ele gasta R$20, ó. O Carlos, ele gasta R$20. Depois, ele compra um açaí na semana por 8. Um açaí aqui, ó, por R$8. Ele faz passeio ao sábado por R$25 aí de passeio ao sábado.
e R$11 que ele pegou emprestado aí do irmão. E R$11 que ele pegou emprestado do irmão. 8 com 5, 13 e 1, 14. Sobe 1, 2, 4, 5, 6. 64, certo? Vamos lá, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sobe 1, 2, 4, 5, 6. 64. 64 vezes 4 semanas. E aí a gente vai saber quanto ele gasta ao mês. Vamos lá. 0, 0. 4 vezes 4, 16, sobe 1. 4 vezes 6, 24 e 1, 25. Ele gasta 256 ao mês. Ele gasta mais do que ele ganha, porque ele só ganha R$200 no mês. Ele só ganha R$200 no mês. Então, ele precisa gastar menos. Vamos para as alternativas, ó. Levando em consideração que o mês possui 4 semanas, que a gente multiplicou lá, né, por 4 semanas, responda: o que é necessário para fazer que Carlos e Juliana possam usar a mesada e ainda sobre o dinheiro para guardar em poupança? Então, eles precisam economizar para poder poupar. Então, vamos lá. A. Carlos deve ignorar a dívida com o empréstimo que fez ao irmão, pois são parentes e Juliana deve permanecer com seus gastos? Essa daqui é falsa, né? Ninguém deve ignorar nada aqui, ó. Ninguém deve ignorar nada. A Juliana deve cancelar seus passeios ao sábado? Juliana deve cancelar seus passeios ao sábado. Vamos ver o resto. E Carlos permanece com seus gastos? Não, Carlos, ele gasta mais do que ele ganha. Então, essa daqui também é falsa, não poderia ser. Carlos e Juliana devem permanecer com os mesmos gastos? Não, porque eles precisam poupar, eles precisam guardar dinheiro. Isso é falso também. Carlos deve reduzir o valor do passeio para R$15 por semana e Juliana deve reduzir seu passeio de domingo para o valor de 10. Vamos ver a outra. Carlos deve reduzir o valor do lanche, cancelar o açaí na semana e reduzir o valor do passeio para 15. E Juliana também deve reduzir, né? Juliana reduzir o valor dos 2 passeios para 25. Então, se os 2 reduzirem, eles conseguem poupar. Alternativa correta, a C. Vou ler de novo, eu vou ler o problema para vocês verem, então, ó. Carlos e Juliana recebem uma mesada no valor de R$200 cada. Cada um ganha 200. Dessa forma, eles precisam planejar como gastar o dinheiro, pois terá de durar o mês todo. Para resolver esse problema, Juliana propôs anotar tudo o que eles gastam na semana. E aí a Juliana fez aí, ó, Juliana e Carlos, o que ela gasta, o que ele gasta. Ela compra lanche na escola, ela passeia no sábado, ela vai à praia ao domingo. O Carlos, ele também compra lanche na escola, ele compra açaí, né, na semana, ele passeia no sábado e ele tem uma parcela aí, uma dívida com o irmão dele aí de R$11. Lembrando tudo isso, essas informações é semanal. A informação é na semana e ele quer saber no mês. Aí nós fizemos a conta, a Juliana gasta exatamente 200 e o Carlos gasta um pouco mais que 200. E aí, levando em consideração que um mês possui 4 semanas, responda: o que é necessário para fazer que Carlos e Juliana possam usar a mesada e ainda sobre o dinheiro guardarem uma poupança? Então, a gente viu que a A não, né, porque ele não pode ignorar a dívida, a B também não, cancelar, né, e a C, a resposta correta é a E. Carlos deve reduzir o valor do lanche a R$3, cancelar o açaí na semana e reduzir o valor do passeio para 15. Nunca deixar de fazer nada, a gente reduz as coisas para poder caber no nosso bolso.
Pensando aí num outro exercício, o orçamento é um instrumento de planejamento financeiro que auxilia no melhor entendimento dos hábitos de consumo. Serve para avaliar a realidade financeira e administrar imprevistos que podem acontecer e ajuda a deixar sua conta sempre no azul. Tendo isso em vista, qual a melhor maneira de elaborar um orçamento? Então, se a gente tem um orçamento, o que a gente precisa fazer para planejar isso? Tem alguns verbos que eles podem nos ajudar, a língua portuguesa ajuda muito a gente. Então, a gente tem o planejar, o registrar, o agrupar e o avaliar. Então, se a gente planeja, a gente estipula tudo o que vai receber de receita, tudo que entra na nossa casa e tudo que irá gastar durante um determinado tempo. Então, o planejamento é muito importante, está em primeiro. Se a gente planejar, a gente estipula, a gente faz a estimativa de quanto. Se a gente registrar, né? O que a gente vai registrar? Todas as despesas e todos os ganhos. Quanto entra e quanto sai. Quanto eu ganhei e quanto eu vou gastar. Nós vamos agrupar por tipos de despesa, como, por exemplo, alimentação. Então, na alimentação aqui vai entrar o quê? A cantina, os restaurantes, o fast food. Aí eu posso agrupar também vestimenta, né? Vestuário, que é roupa, sapato. Eu posso agrupar os tipos de despesa, que fica mais fácil depois na hora de se eu precisar reduzir ou cortar alguma, eu vou lá no agrupamento e eu já tiro. E tem avaliar como suas finanças se comportam durante o período que foi feito o orçamento. Se eu consigo avaliar, eu consigo retirar algumas coisas que pode ser considerado supérfluo, né, que eu consigo passar sem, aí eu consigo enxugar meu orçamento e guardar mais dinheiro. Então, esse é o intuito. Usar esses 4 verbos aí para o orçamento financeiro. E aí eu vou deixar um agora com vocês. Esse agora com vocês, eu vou deixar para um tempo aí para vocês printarem, copiarem, darem uma lida, mas eu vou ler junto antes com vocês. Vamos lá, então, ó. Marina tem um sonho de viajar e planejou durante um ano uma viagem ao Japão. Pesquisando, ficou sabendo que a moeda desse país é o iene. Ela pode trocar seu dinheiro no Japão em máquinas eletrônicas. E o processo é bem simples. Ela escolhe a moeda que vai fazer o câmbio para o iene e deposita o dinheiro no caixa eletrônico para receber a moeda japonesa. Então, o que ele está falando aqui? Que tem um caixa eletrônico, uma máquina, que você coloca lá a sua moeda em real, né? Nossa moeda aqui, eu coloco lá R$100, eu coloco que é a moeda brasileira e a máquina me solta o dinheiro do Japão. Isso é lá no Japão e isso é o que o exercício está falando. Caixa vai fazer o dinheiro eletrônico. Cada onde que eu parei, bem como a moeda vai fazer depósito de dinheiro no caixa eletrônico para receber a moeda japonesa. Sabendo que o câmbio significa troca, o que é a taxa de câmbio? Então, ó, parei aqui, ó. Sabendo que o câmbio significa troca, o que é taxa de câmbio? Aí tem algumas alternativas, eu vou deixar vocês o que é taxa de câmbio, a pergunta, tá? É o valor da moeda de um país em relação ao outro, é o valor da moeda em relação ao valor da moeda de outro, é a taxa de lucratividade recebida no investimento, é um indicador do retorno, é a taxa básica de juros. Vou deixar aí para vocês darem aí uma printada, lembrando que a aula é gravada, né? Dá para vocês até pausarem e tirarem a foto. Então, esse é o exercício que agora é com vocês. Tem o mural da professora aí, então hoje a gente viu aí alguns exercícios envolvendo a ideia de educação financeira. E na próxima semana a gente vai, nessa semana ainda na próxima aula a gente vai continuar com o desenvolvimento. Nós vamos falar de receita e despesa. E aí eu agradeço a participação de vocês. Acessem lá o QR Code, dê a nota aí, avalie a professora, avalie a aula. Se tiver alguma dúvida, conversa comigo lá pelo Instagram, pelo direct. E é isso aí, gente. Até a próxima.